Shalom, meus amados irmãos em Yeshua. Hoje nós temos um vídeo a ser ministrado que é acerca dos 12 homens para uma missão. Com a palavra de Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9 a verso 13, ele considera um lixo do mundo. Interessante isso. Mais adiante, os missionários, como Paulo, Sila, Barnabé e Timóteo, embora não pertencendo ao grupo seleto dos 12 apóstolos, mas influenciaram definitivamente uma grande mudança no curso da manifestação apostólica. Interessante isso, que através desse movimento é que foi criado a igreja gentílica, onde a população grego-romana e o nascimento de uma nação gentílica é criado por Paulo, com grande levante contra as palavras dos seguidores do Messias em Jerusalém. Os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia, Samaria, entretanto, porque foram dispersos por toda parte, pregando a palavra, caracterizando universalmente, bem antes da convenção de Paulo. O que quero dizer? Que bem antes da convenção de Paulo, Yeshua já tinha discípulos dos discípulos que se manifestavam em pregar o ano aceitável do Senhor. E este movimento ele foi inflamado dentro do contexto gentílico. Alguns desses homens que aceitaram o testemunho de Yeshua, o seguiram em suas pregações, em suas ministrações, se converteram e tiveram a responsabilidade de ir avante, de levar o Evangelho para todos estes lugares, a qual nos iremos mencionar logo após. Tendo Paulo, pegando um beado dessa questão, ele trouxe com mais força, com mais sabedoria, essa questão do mundo missionário, onde era pregado e ministrado o ano aceitável do Senhor. Bom, querido, o Novo Testamento não foi escrito em grego. Por quê? Porque os apóstolos, todos eles eram israelenses, eram judeus. Então não teria como eles rejeitar a sua nacionalidade, como o próprio Yeshua diz que ele veio para salvar as ovelhas perdidas da casa do seu pai, da casa de Israel, para escrever um depoimento em grego. Inclusive, o Fábio Joséfo, ele diz algo interessante, para termos muito cuidado com os gregos, porque os gregos, além de aumentar demais as coisas, eles eram mentirosos. Segundo, eles não eram indoutos. Eu já ouvi muitos pregadores dizendo que Pedro, João eram todos analfabetos. Mentira! Eram homens, talvez não tivessem muita cultura, como Mateus tinha, como André tinha, mas eram homens que falavam o hebraico, o grego e alguns até falavam o latim. Existia uma grande afinidade pela língua, porque era aquilo que circulava naquela região. E alguns tinham posse. Muitos deles tinham posse, não eram homens sem nada. Tinha, por exemplo, Pedro tinha frota de barcos, ele era um grande empresário da pesca, né? E outros foram discípulos que vieram do lado de João, ou seja, 60% dos discípulos de Jesus foram discípulos de João Batista, já vieram preparados, só receberam uma porção nova, de uma nova visão, de uma nova contextualização, a qual eles não conheciam. Interessante que a missão dos 12, elas foram estabelecidas pelo próprio Messias, e de pregar é para toda criatura, Jerusalém, Samaria e todo o confim da terra.
com a ordem que o Senhor estabeleceu para que todos os seus discípulos seguissem essa ministração. Vamos começar por Bartolomeu. Bartolomeu significa o quê? Filho de Talmas, natural da Galileia, João 21, versículo 2, da tribo de Naphtali. A palavra grega no latim, lugares diversos e proibidos. Etiópia, Líbia, Pátria e Pérsia, todos esses lugares, Bartolomeu passou pregando o Evangelho. Pena que teve uma morte muito feia. Ele morreu a paulada. O segundo era Mateus. Mateus era um homem coletor de impostos. O seu nome significa Levi. Mateus 2,14. Isso significa dom de Jeová. Foi missiólogo. Trabalhou em Jerusalém. Morou em Jerusalém. Viveu em Jerusalém. Bom, quando se fala assim em Mateus, é interessante porque ele é um homem de posse, um homem que tinha instrução. Era um homem interessante. Ele não era qualquer pessoa. Mateus era um homem de prestígio, de poder e de autoridade. Simão. Quando se fala de Simão, é muito importante ter muito cuidado, porque o Novo Testamento, ou seja, a Brita e a Radachá, ele mostra muito Simão. Bom, Simão Zelote foi missionário nas Ilhas Britânicas. Né? Aí tem Simão, irmão de Jesus, Simão Cirineu, Simão leproso, Simão o mago, Simão Bajonas, Simão o filisteu, Simão o ancião, Simão pai de Judas e Simão Negrito. Quer dizer, são vários homens com o mesmo nome de Simão. Cuidado em suas leituras, em seus estudos, para não misturar. Ele foi assassinado em Roma. O terceiro é Judas. Outro interessante, é muito importante saber quem foi Judas. Judas Iscariote significa desprezo, morto e conjurado em Jerusalém. Tem Judas, irmão de Jesus, tem Judas Tadeu, tem Judas Galileu, tem Judas de Damasco, tem Judas de Barrabás. Interessante que me fez lembrar, uma certa feita, eu estava em uma igreja e o irmão estava ministrando a escola dominical e o irmão levantou a questão dizendo que Jesus não teve irmãos. E eu disse que Judas foi irmão de Jesus e Tiago foi irmão de Jesus. E o pastor ficou meio preocupado, depois veio falar comigo que não tinha essa informação. Isso me chama muita atenção porque as pessoas, na realidade, muitas das vezes não buscam o conhecimento. Por isso que eu lhe adverto qual do Simão que você está falando, qual do Judas que você está falando. Depois vem Tomé, significa gêmeos, né? Tomé foi um homem que ele partiu para a Babilônia, na Pérsia, Etiópia, Índia. Tomé foi martirizado, né? E também morreu, teve uma morte não muito boa. Ele foi apedrejado por aquela multidão e passou por esse processo. E Tomé era um grande homem, mas todos esses homens que foram enviados todos tiveram um bom fim. Eu diria que só teve um que teve uma morte melhor. Eu também quero falar de André, que significa varonal, filho da guerra, irmão de Simão. Sua missão foi no leste europeu. Sofreu também martírio. Você perceba que todos esses homens, eles sofreram martírios. Eles sofreram pelo nome de Yeshua. Eles sofreram pela ministração do Evangelho. E hoje eu vejo tantos pregadores querendo tomar proveito do Evangelho, cobrando valores absurdos. E pior é que ainda tem, desculpe, uns bobão que ainda pagam para que essas pessoas vá para as suas igrejas e façam um trabalho de teatro, homens sem palavra, homens sem conhecimento, ou seja, sem unção. Depois nós temos Filipe, que significa amante. Né? Este homem, chamado Filipe, é interessante. Ele foi um dos 7 diáconos da congregação em Jerusalém. Eu não consegui descobrir qual foi a forma de sua morte,
mas ele trabalhou nos arredores de Jerusalém. Também era um homem de família de grande aquisição. Não era qualquer pessoa, Filipe. Nós temos Judas Tadeu, filho de Bajonas, João 1,14, vítima de um javali. Interessante, esse cara foi vítima de um javali. Apareceu de repente na vida deste homem, um javali o atropelou e o matou. Então perceba que esses homens deram suas vidas para que hoje nós pudéssemos ter essa liberdade de falar do Evangelho e testemunhar de Yeshua. Nós temos João, chamado de apóstolo do amor, que significa Jeová é gracioso. Foi missionário na Grécia e em Roma, sua morte na ilha de Pátima, com a sua velhice. Mas antes de passar por esse processo de sua velhice, ele sofreu, ele foi torturado, ele passou por situações muito difíceis, mas permaneceu ali, adorando e confessando que não existia outro a não ser o Messias, que era filho do Eterno. Os dois Tiagos, é interessante, Tiago, filho de Zebedeu, e tem Tiago, filho de Alfeu. O filho de Zebedeu é irmão de João e o filho de Alfeu é irmão de Mateus. Muito cuidado. Tiago, pai de Judas Tadeu, e Tiago, irmão de Jesus, e a sua morte foi apedrejamento. A sua missão foi na Espanha. Este homem foi enviado para a Espanha, onde ele pregou e ali ele passou por um martírio e foi assassinado. Bom, nós temos Pedro. Pedro foi o melhor obreiro entre os 12. Um homem com um caráter totalmente dúbio. Ele era forte e ao mesmo tempo era fraco. Por que ele era forte e ele era fraco? Porque era um homem que tinha um comportamento oscilante. Mas a sua fraqueza não tira o seu mérito. Porque a sua fraqueza, porque existia um amor muito grande por Yeshua. O seu amor, porque ele tinha um amor muito grande pela obra. E às vezes ele se encontrava em situação tão difícil, tão complicada, que ele não tinha como sair daquela situação. Por exemplo, quando Yeshua disse para ele, antes que o galho cante 3 vezes, tu me negarás, Pedro. E ele negou. Ele não tinha noção. Ele queria defender Yeshua de tudo. E Yeshua, mais uma vez, chama a atenção dele. Pedro, porque desde que Satanás encheu o teu coração. Aí tem a terceira prova de Pedro. Yeshua coloca Pedro na parede e pergunta, Pedro, tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? E Pedro já ficando irado, diz, tu sabe que eu te amo. Aí bota pela 4ª vez o Pedro em teste. Pedro, quem disse que eu sou? E Pedro diz, um diz que tu és Jeremias, outro diz que tu és Isaías, Elias. E tu, quem tu diz que eu sou, Pedro? E Pedro olha para os olhos do mestre e diz, tu és o Cristo, o Filho do Eterno. Então perceba que Pedro era um obreiro de valor, um homem digno de seguir Yeshua, com todas as suas falhas, entre todos eles, após a morte de Yeshua, Pedro foi que ficou na frente como comandante desse batalhão. Pena que Pedro teve uma morte triste, foi crucificado de cabeça para baixo na cidade de Roma. Então, meus amados irmãos, nós temos Judas, aquele homem chamado de traidor. Eu observo a vida de Judas e eu percebo que ele foi um homem escolhido com a semente da traição. Ele não pediu para ser um traidor. A gente percebe no desenrolar da história, quando Yeshua diz, entre nós haverá aquele que me entregará e aquele que vai olhar o meu pão, o seu pão e meu vinho. E Pedro passa por este processo e ele acaba traindo Yeshua. Depois o texto diz que ele volta atrás, procura os fariseus, devolve as moedas, mas eles não aceitam e ele vai dar cabo de sua própria vida. Às vezes eu questiono e olho para mim e lhe faço uma pergunta nesse momento. Analise um pouco a vida de Judas Iscariote. Olhe por onde este homem passou. A situação que este homem teve que enfrentar, sabendo que ele tem sido filho da perdição.
meu amado. São coisas como essas que nos incentiva a cada dia a prosseguir para o alvo e procurar descobrir quem nós somos. Para onde nós iremos. Eu deixo esta palavra para você. Quem você é? Para onde você vai? Qual é a sua missão nesta terra? Você tem cumprido aquilo que o Eterno o escolheu e o capacitou? Não faça a obra do Eterno relaxadamente, mas procure entre o ruim ser um dos melhores. Que o Eterno de Israel o abençoe ricamente. Compartilhe este vídeo. Faça desse vídeo um estudo para a sua vida. E perceba que todos esses homens passaram por este processo para que hoje nós tivéssemos a liberdade, tivéssemos a força e o prazer de dizer para o mundo que não há outro nome a não ser o nome de Yeshua que traz o homem à salvação. Não há outro nome, não há outro que pode nos levar à vida eterna. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do Eterno está sendo feita hoje. Desde o momento que você assistir esse vídeo, eu tenho certeza que algo novo, que está havendo um despertamento no seu coração pelo mundo missionário, se entregando, se doando para o reino do Eterno. Baruch Hashem.